Shalom, meus amados, graça e paz, gravando mais uma aulinha para nós aí, ó, crescendo na sabedoria, crescendo no conhecimento, né? Aquele que, Provérbios diz que se você ensinar ao justo, ensinar ao sábio, ele fica mais sábio ainda e mais justo ainda, certo? Então, conselhos de sabedoria, né? A palavra de Deus ela é recheada de conselhos de sabedoria, de conselhos para nós vencermos, para nós andarmos, para nós crescermos, para nós desenvolvermmos. Só não cresce quem não quer, só não desenvolve quem não quer, só não avança quem gosta de ficar num lugar de prisão, num lugar de dificuldade, num lugar de problemas, porque a palavra de Deus ela nos permite nós entrarmos na prova, mas o Senhor também já nos deu escape, né? E muitas vezes a gente não quer se posicionar, né? Tomar atitudes difíceis, e isso às vezes vai querer de nós um pouco mais de coragem, certo? E hoje eu quero falar também sobre alguns conselhos de responsabilidade cristã, ou seja, conselhos a respeito da responsabilidade que nós temos como cristãos, certo? Todo cristão, ele precisa entender, não só entender na mente, mas precisa entender no coração, né? Que é aí onde entra a parte de obedecer ao Senhor, obedecer a palavra, obedecer ao seu pastor, né? Claro que o seu pastor precisa estar alinhado com as escrituras, certo? Sem manipulação, sem maldade, mas Deus nos deu os pastores para nos guiar, né? Então, é importante que nós seguimos, né, e obedecemos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade que nós temos, né, como cristãos. Nós temos uma responsabilidade muito importante, certo? Que é de ser testemunhos de Cristo na terra, certo? E vou usar hoje o texto de Romanos, capítulo 12, né? Romanos, capítulo 12, versículo 9, diz assim: seja o vosso amor sem fingimento, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Primeiro, Paulo já começa dando uma chegada firme, né? Seja o vosso amor sem fingimentos, seja ele real, né? Seja ele verdadeiro, seja ele puro, né? Um amor sincero, né? Quando eu falo do amor sincero, não estou falando do amor de fazer as suas vontades, né? Ah, agora eu amo, eu não vou fazer nada para ferir a pessoa. Às vezes o amor ele fere, né? O amor ele constrange, o amor ele confronta, o amor ele exorta. Eu mesmo muitas vezes já fui exortado por pessoas que me amam de verdade, né? Pessoas que me amam nem sempre falam o que eu quero ouvir, mas falam o que é verdade e que está alinhado com a palavra, né? E eu agradeço a Deus por isso, porque sou cercado de pessoas que me amam e que me falam a verdade. E por amor, né? Não é por querer o mal, não é por querer me derrubar, não é por querer me envergonhar, mas para me confrontar a mudar algumas coisas, certo? E não tem problema nisso. Por isso que Paulo começa essa palavra dizendo que o amor seja ele verdadeiro, não fingido, né? A gente deve aborrecer o mal e apegai-vos ao bem, né? Paulo está dizendo o seguinte: a gente deve aborrecer o mal. Ele não está falando dos demônios, ele não está falando do diabo, ele está falando aqui de atitudes ruins. Nós devemos aborrecer as atitudes ruins, que é aonde dá liberdade para o mal, né? Ninguém vai querer ficar de mão dada com o diabo, nem com os demônios. Mas a gente muitas vezes é envolvido com orgulho, com a inveja, a gente ainda tem mazelas, e essas coisas é mal, é ruim. Nós devemos nos apegar ao que é o bem, apegar-nos à palavra de Deus, nos apegar a um conselho, a uma exortação que veio para nos mudar, né? Não ficar resistindo, né? Levar tudo para o lado pessoal. Devemos levar as coisas de Deus com aquilo que Deus deseja de nós. Não o que nós queremos, mas o que Deus quer de nós, né? Esse é o ponto.
E aí Paulo segue falando: sejais afetuosos com vossos irmãos. Afetuosos está falando de amor, de carinho, né? E amai-vos uns aos outros, preferi uns aos outros quanto à honra. Olha que poderoso, ele está falando, são conselhos. Ele vai falando, ó, sejais afetuosos com os vossos irmãos, né? Não tratar ninguém duro, né? Com palavras duras, né? Seja afetuoso, carinhoso, né? Dá um abraço, né? Se importe. Amai-vos uns aos outros, e ele bota a vírgula, amai-vos uns aos outros. Preferi uns aos outros quanto à honra, ou seja, respeito. Profundo respeito. A honra é o quê? O profundo respeito uns aos outros. Honrai uns aos outros. Conselho de responsabilidade para nós cristãos. Devemos honrar os nossos irmãos em Cristo. Devemos ter respeito, certo? E ele vai seguindo. Sereis diligentes e não presunçosos no cuidado. Olha só, sejais cuidadosos, né? Não sejais altivos, nem soberbos. Sereis fervorosos em espírito, servindo ao vosso Senhor. Fervorosos no espírito, um avivamento pessoal. Eu preciso ser fervoroso no espírito. Não está falando do corpo, está falando minha responsabilidade como crente, minha responsabilidade pessoal. Eu devo ser fervoroso no espírito. Orar, jejuar, ler a palavra, falar em línguas, ter minhas disciplinas sociais, minhas disciplinas espirituais, minhas disciplinas no corpo, né? Fazer o exercício, cuidar da vida. Isso é ser fervoroso, né? 12. Alegrai-vos em vossa esperança. Olha só, alegrai-vos na vossa esperança. Qual é a sua esperança? No que você está esperando? Porque esperança vem do que a gente espera. O que você está esperando do Senhor? Nisso ele está dizendo assim, ó, Paulo diz, se alegrai nisso. Se alegrai na vossa esperança. Sejais pacientes em vossas aflições. Olha que poderoso. Sejais alegres em vossa esperança. Se alegre no que você espera. E seja paciente no seu processo. Seja paciente naquilo que você está enfrentando agora como uma aflição. Olha isso. E seja constante na oração. Olha 3 coisas aqui que daria já mais uma aula. Mais uma aula só nisso aqui. Sejais alegre na esperança. Eu me alegro no que eu espero de Deus. Eu sou paciente no meu processo, no que eu estou passando para ser aperfeiçoado por Deus. O processo me aperfeiçoa, tira os excessos, tira as mazelas. Dentro desse processo, eu estou sendo constante na oração. Todos os dias eu estou em oração com o Senhor. É maravilhoso. Nossa responsabilidade como cristão. Se alegrar na esperança de Cristo, no que a gente está esperando dele. Ser paciente na tribulação, nas aflições, no processo. E constante nas orações. 3 chaves que você pode guardar para a sua vida. Se alegrar, ser paciente e ser constante. Poderoso. Maravilhoso. Glória a Jesus. 13. Contribuir para as necessidades dos santos. Sereis hospitaleiros. Olha só, seja contribuinte, seja generoso, seja você uma mão de favor para as necessidades do corpo de Cristo. Não seja você um homem da mão mirrada, que esconda, que guarde, né? Que não se importe com a dor do próximo, que não se importe com a casa de Deus, né? Paulo está nos ensinando, né? Contribuir para as necessidades, né, dos santos. Sereis hospitaleiros, né? Hospitaleiro é a pessoa que abre a porta da sua casa para receber pessoas, para cuidar de pessoas, para abençoar pessoas, para receber um culto, para receber uma reunião, para receber um tempo de oração. Seja hospitaleiro.
Seja hospitaleiro, um prato de comida, um banho. Você pode estar hospitalizando um anjo muitas vezes, né? Olha os conselhos que Paulo está dando para a nossa responsabilidade de cristão. 14. Bendizei aos que vos perseguem. Bendizei e não amaldiçoai. Olha aí, aqui começa a ficar mais apertado. Bendizei, libera a bênção nas pessoas que te perseguem. Ele fala duas vezes, ó. Bendizei aos que vos perseguem. Bendizei e não amaldiçoeis. Libera palavras de bênção sobre aqueles que estão te perseguindo, aqueles que querem teu mal, aqueles que falem mal de você. Libera a bênção. Libera a bênção. Não os amaldiçoa, abençoa. 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Olha que poderoso. Conselhos. Sabedoria. 16. E o conceito que pensais a vosso respeito, tende também a respeito de vossos irmãos. Aqui ele fala o quê? Não meça alguém pela medida que você não se mede. Não bote um peso sobre alguém que você mesmo nem consegue carregar. Isso aqui é poderoso. Porque muitos, hoje, eu vejo pessoas colocando peso em cima dos outros que nem eles conseguem carregar. A gente cobra de pessoas coisas que nem a gente consegue fazer. Né? E aqui Paulo está dizendo, né? E o conceito que pensais, ó, o que você pensa a vosso respeito, quando você consegue caminhar numa medida em Deus, você também deve ter essa mesma medida para as pessoas que estão perto de você. Não exija coisa dos outros que você não consegue fazer, meu amado. Não exija. Jesus fala disso, né? Com os fariseus. Vocês andam de barco, atravessam os mares, façam um monte de coisa para ganhar uma pessoa, para fazer um discípulo. E quando vocês fazem isso, vocês fazem deles 2 vezes mais filho do diabo do que vocês mesmos. Porque começam a andar no legalismo. Cobram de pessoas aquilo que nem eles mesmos são cobrados. Entende? E não penses com mente altiva. Está falando da soberba, né? Não pense com a mente altiva, mas acomodai-vos com os humildes. Ó, está falando de um espírito, né? Um espírito. Humildade. Acomodai-vos, ou seja, anda junto com os humildes. Não sejais sábios à vossa própria opinião, ou seja, deixa que as pessoas reconheçam o nível da sua sabedoria. Não tentem mostrar uma coisa que não existe. Não tentem impor alguma coisa por força, né? Mas que as pessoas reconheçam o seu chamado, que as pessoas reconheçam a sua unção, que as pessoas reconheçam a autoridade que você carrega. Não tenta mostrar isso, porque isso é ruim, né? Paulo está falando disso. Isso é uma responsabilidade nossa. Ser humilde, né? Servir ao Senhor, que no tempo devido Ele vai nos honrar. Conselho de sabedoria, né? Paulo é poderoso. Olha só, não pagai a ninguém mal por mal, mas procurai fazer o bem diante de todos os homens. Conselho de sabedoria, é nossa responsabilidade como cristão, né? Agir como Cristo, pensar como Cristo, falar como Cristo, né? Poderoso isso aqui, cara. E aí o 18. E se for possível, quanto depender de vós, estejais em paz com todos os homens. Até aqui tá bom, né? Aqui até bom, até aqui tá legal. Eu acho que eu não consigo ir mais para não ficar muito extenso esse vídeo, mas eu acho que isso aqui já é uma grande coisa, já. Poderosíssimo, né? Paulo nos chamando para uma responsabilidade, né? Nós devemos colocar em prática cada conselho de responsabilidade de um cristão. A palavra de Deus, ela nos ensina a ser um cristão. Não podemos ser um cristão a nosso modo. Eu não posso criar coisas que não existem nas Escrituras. Eu não posso cobrar coisa das pessoas que nem eu mesmo consigo fazer, né? Eu não posso. Eu preciso caminhar à luz das Escrituras. Eu preciso caminhar à luz da palavra. A Bíblia diz assim, ó, que a palavra de Deus é a lâmpada para os meus pés, para eu não pisar no buraco, para eu não ficar preso, para eu não perder tempo, para eu não ficar rodando no Egito. A palavra de Deus é a luz para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés. Ela vai iluminar a minha mente. Ela vai iluminar a minha consciência. Paulo diz para Timóteo, cuida da sua boa consciência, não perde ela, Timóteo. Porque a consciência é que te leva para Deus. A consciência te leva a se arrepender. A consciência te leva para um lugar de humildade,
para um lugar onde eu me abaixo para o Senhor, onde eu sou pastoreado, onde eu sou cuidado, onde eu sou exortado, onde eu não estou debaixo de um manto de altivez, de orgulho, de soberba, mas eu estou debaixo de um manto de amor que me guarda. Amém? Querido, Deus te abençoe e que seja poderoso para a sua vida e que nós possamos cada dia mais ser bíblico, né? Cada dia mais refletir o amor de Jesus e que a unção não se perca na nossa vida, que a unção que Cristo derramou sobre nós ela permaneça, porque a palavra vai trabalhando o nosso odre, certo? Que a gente possa ter humildade para se arrepender e para reconhecer quando nós precisamos voltar e refazer o caminho da forma correta. Não existe nenhum tipo de erro, nenhum tipo de destruição em ter que refazer algumas coisas, certo? Mais importante é refazer e começar da forma correta. Deus te abençoe. Fica com Deus.